M, o canal dos livros apócrifos, muito prazer. Como sempre, né? Meu nome é Denilson e nós estamos aqui dentro da plataforma do YouTube mostrando um pouquinho dos nossos estudos. Um abraço para os meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, espíritas, enfim, você que acompanha o nosso canal, você que está sempre com o nosso canal, isso é muito bom. Então vídeo passado, nós falamos sobre o Sol Invictor, né, que era uma colação de grau de Constantino, né, do povo romano. O que nós vamos trazer para você agora, gente, são informações dos livros acadêmicos. E isso nós temos que mostrar para todos vocês, que a gente tem que ler a Escritura, a gente tem que ler a palavra, mas vocês têm que entender que a Bíblia é uma história. E essa história, ela foi contada, por exemplo, as pessoas que vão para os templos religiosos dentro das igrejas evangélicas, elas vão lá para poder ver a palavra, né, para ouvir a palavra, para ouvir uma história, e lá elas têm um ensinamento. E nós vamos mostrar para você por que é que essa religião chamada evangélica, ela é igual à Igreja Católica. Talvez você não consiga ver isso no seu dia a dia, mas a Igreja Evangélica é Igreja Católica. Tanto é que o nome de uma das igrejas evangélicas chamada Universal quer dizer católico. Mas vou mostrar para você, lá atrás, isso antes de ter igreja, gente. Isso aqui, ó, esse livro aqui, foi antes de existir esses templos chamado igreja. Igreja Deus e Amor, Igreja Assembleia de Deus, o Batista, Universal. Antes de criarem essa igreja, para que você entenda bem, tem uma história. E essa história, ela não é contada pelos pastores dentro desses templos, porque não é interesse deles fazer com que vocês compreendam essa história. Mas os padres da Igreja Católica sabem disso. Porque, na verdade, a Igreja Católica fica caladinha porque eles estão fazendo a vontade da Igreja Católica. Ou da ideia do catolicismo romano, do Império Romano, se é que vocês estão me entendendo. Vê se você entra na cabeça de vocês a ideia. Um país chamado Roma invadiu um outro país chamado Israel. Olha só, um país chamado Roma invadiu um país chamado Israel. Fez dos israelenses cativos. Fez dos israelenses serem... se chama-se estado de sítio. Eles permaneceram desse estado. O que eles fizeram desse estado, os romanos? O que todos os outros povos faziam quando invadiam esse povo. Pegaram o que eles tinham de maior bem. O que era? A cultura. O modo como eles viviam como família e a cultura deles. Tudo que eles tinham. E dentro da cultura desse povo, o povo chamado hebreu, que o povo chamado hebreu foi copiado pelo mundo. Inclusive, existe pessoas que se dizem judeus que são askenazes. É um povo descendente dos Khazares, ou os Khizar, da Rússia. Lá de perto da Rússia. Eu vou falar assim grossão para você entender. Esse povo, chamados os Khizar, eles adotaram o judaísmo como religião deles e se transformaram pela ideia, pela fé, em judeus. Então existem hoje os Khazarianos, né? São os askenazes, descendentes de Gomer, e existem os sefaditas, e tem os edomitas. Então são classes de povo hebreu, que eles se dizem hebreu, das 12 tribos que as pessoas desconhecem. E a igreja, o povo, o império que tomou as informações desse país e fez com que esse negócio chamado igreja dividiu o reino com Lutero. E aí o Lutero, com as ideias de João Calvino, Miguel Reis e mais outras pessoas, começaram a ver que esse era um negócio da China. Prender as pessoas no lado espiritual, na religião, sem que elas tivessem conhecimento de quem é realmente que eles estão falando. E o Jesus que vocês adoram, o Jesus que nós adoramos, que nós adorávamos, esse Jesus, ele é, na verdade, um Deus adorado dentro de Roma. Um Deus adorado dentro do quê? Do mitraísmo.
que tinha por excelência adorar o Sol Invictor. Gente, isso é muito sério, porque você imagina você entrando numa igreja dessa evangélica, né, com todas as pompas que um pastor desse evangélico tem, que vem aqui para a rede social. Aliás, são milhares de seguidores da igreja evangélica, que na verdade a igreja católica, em um ataca o outro. Por exemplo, a igreja evangélica fala da mãe, que é católica, né? E aí os católicos falam, mas vocês existem por causa de mim. Aí eles falam, mas a Bíblia está escrito, mas a Bíblia, quem confeccionou a Bíblia foi a igreja católica. Então, não é permitido fazer outra Bíblia. Ou seja, por que não é permitido? Porque o manuscrito, a matriz, a matéria básica, a matéria que eles tiraram essas informações, se chama-se pergaminhos, se chama-se papiros. Aqueles do Mar Morto, das cavernas de Qumran, sabe onde estão? Com os gregos e com o Vaticano. Estão lá em Roma. Então são deles. A informação são deles. Então o que eles fizeram? Você já ouviu falar de patente? Eles patentearam a história. E hoje, quando você pega na Bíblia, e isso também foi difundido através do marketing, que a Bíblia é a palavra de Deus. E inclusive, existem, né, coisas para poder, proposital, por exemplo, o camarada que urinou na Bíblia, que ficou doente, o outro lá que xingou a Bíblia. Então, acontece coisas com as pessoas sobrenaturais que fazem as pessoas terem temor. Mas você não tem que ter temor à Bíblia, porque a Bíblia é um livro. É isso que eu quero dizer para você. A Bíblia é um livro que contém histórias. Agora, onde estão os manuscritos? Retirado da cidade santa de Jerusalém, retirado de Jerusalém, terra onde o nosso Pai irá pisar de novo. E o povo remanescente, o povo escolhido, o povo que o Pai está avisando aqui agora, os senhores estão diante de informações que vocês têm que acordar. Se você, meu amigo, é evangélico, está aí dentro dessa igreja evangélica, abra o teu olho. Eu não estou querendo derrubar ninguém, não. Pelo contrário. Não tem igreja, pô. Não tem igreja nenhuma. Eu não ganho nada com isso, fazendo com que vocês saiam daí, que vocês abandonem, né, esse local que não é a casa do nosso Pai. Eu quero que vocês vejam a verdade, pô. Vamos lá, vamos ler, que é importante, hein? Contra fatos, lembre-se disso. Não há argumento. Contra fatos não há argumento. Se você é evangélico, você conhece alguém evangélico? Denilson, eu conheço, meu irmão é fanatício, né? Tá dentro da igreja, é sapatinho de fogo, é job, joga pro lado, sabe? Eis que varão, metralhadora de destruir Satanás, enfim. Se você é católico, meu irmão, você está adorando uma imagem, se você crê nesse sistema, então preste atenção no que esse concílio, o que foi um concílio, Denilson? E por que eu estou falando muito de concílio? Porque foi lá que foi tramado tudo, gente. Foi lá que foi arquitetado e orquestrado tudo. O mundo está nas mãos desse povo. O mundo está na mão desse povo. E não paz, meus senhores, hein? Olha o que eu vou falar para você que é muito sério. De repente eu não posso falar muitas coisas aqui. E também não estou aqui para ficar denigrindo, nem botando medo no coração de vocês. Eu estou aqui, sabe para que eu estou aqui? Para falar para você, você que está aí me vendo, que o nosso Pai te ama muito. Que o nosso Pai, o Criador do céu, da terra e do mar, Yahweh, Ele quer somente o seu louvor, a sua adoração. Ele não quer mais nada de você. Não quer mais nada, só o teu louvor, o teu reconhecimento. Você reconhecê-lo na sua totalidade. Não através de músicas emocionais e emotivas que fazem você chorar. Não, não é isso. O reconhecimento e o agradecimento tem que vir de dentro de você. Vamos lá, informação, Concílio de Nicéia. Os senhores podem adquirir, tá bom, esse livro, então pesquisem. Esse concílio foi feito pela mãe de todas as igrejas evangélicas, a Igreja Católica. Preste atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Isso é muito importante, gente. Porque o conhecimento, quando você conhece a verdade... Deixa eu apagar essa luz aqui que está atrapalhando.
Quando você conhece a verdade ela tem que te libertar. Ela tem que te libertar. Você não pode ficar pensando que não vai encontrar a verdade. E a verdade, é aí que está. Como eles criaram a Bíblia para dizer que a Bíblia é a verdade, e a Bíblia não é a verdade, a Bíblia é uma história contada com vários, te dando a dimensão de várias informações, e você tem que filtrar ela para você saber o que você vai pensar. Olha lá, vamos lá, vamos ver aqui com a gente. Denilson, eu gosto da sua maneira de falar. A gente fala de uma maneira simples, né? Você sabe que a gente incomoda muitas pessoas da maneira como a gente fala. Tem gente que me questiona, tem gente que briga comigo, tem gente que entra no chat só para brigar comigo. Não faz diferença nenhuma. Não estou aqui para criar atrito com ninguém, para criar briga com ninguém. Não tenho igreja, não tenho partido político, não tenho nada. O que eu tenho aqui comigo é o seguinte: sabe o que eu tenho comigo? Iarro está formando uma nação, o salvador da humanidade. E o nosso Pai, ele está chamando os remanescentes. Alô? Se você é um remanescente, escuta o que esse irmão está falando aqui, para que a sua vida vá bem. Eu não quero o teu mal, eu quero que você aprenda a abrir os olhos. Está na hora, viu, gente? Se o Pai está revelando isso para vocês, está na hora e está muito perto da volta do nosso querido e amado rei, chamado Yahushua. Vamos ver o Concílio de Nicéia? Eu vou diminuir aqui. Peraí, deixa eu me diminuir. Eu me diminuir, porque a gente vai... Ó, tá vendo aí? No Concílio de Nicéia, alô evangélicos, no Concílio de Nicéia houve a construção do cristianismo. O que é o cristianismo? Cristo. Por favor, preste atenção. Pesquise essa palavra Cristo. Da onde ela vem, Cristo? É muito simples. É simples, pessoal. É simples para você entender. Olha só. Vê se você entende. E eu vou falar em palavras bem devagar. Bem calmo com você. Existe a palavra Cristo, de cristianismo, e existe a palavra chamada Mashiach, ou Machia. Machia e Cristo. Machia é Messias. Messias você conhece, tem um ex-presidente que foi Messias, né? Jair Messias Bolsonaro, ele foi um presidente. Messias quer dizer ungido, enviado, separado, escolhido. Então o Messias é título humano, político. O povo de Yahushurun, você não sabe o que é Yahushurun? E você também não sabe o que é Yahushalaim? Não! Então vou refrescar a sua memória. Yahushurun é um país que existiu e que existe na África. Não posso precisar o local. No meio, agora está no meio do Oceano Atlântico, tá? Está no meio do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era dentro da África, tá, pessoal? Então vamos começar aqui por isso aqui. O Oceano Atlântico era um rio Atlantis. E devido a uma rachadura na Terra, que nem está acontecendo agora, a África, pode pesquisar, a África está sendo rachada de novo, está sendo separada de novo. Então houve uma separação e esse país chamado Yahushalaim, Yahushurun, cuja sua capital é Yahushalaim, afundou. Está no fundo do mar. Mas, aí que está a jogada, né? Os dominadores desse país, que foi o povo romano, através do seu exército que era espanhol, vamos refrescar sua cabeça? Romano, França, exército espanhol. Então França e Espanha invadiram as Américas e invadiram esse país chamado Yahushurun. Sitiaram essa cidade e extraíram dela os pergaminhos e manuscritos. É como se eles entrassem numa tribo indígena, melhor dizendo, e pegasse a cultura da tribo indígena, tanto dos Incas, dos Maia, dos Aztecas, ou então dos Yanomami que tem aqui no Brasil, lá na Amazônia. Coitados, estão presos lá, cara. Não podem ir para canto nenhum. Eles não podem sair para falar o que acontece lá. Os nossos irmãos índios estão presos dentro da floresta amazônica. Os nossos irmãos estão presos dentro da floresta amazônica.
Aí você, evangélico, nunca se imaginou, não, como é que a gente vai pregar para os índios, né? Aí você pensava isso, né? Como é que a gente vai pregar para os índios? Pois justamente esse povo pegou a cultura desse povo hebreu, se debruçou, pediu um intérprete, naturalmente, que eles não entendiam a língua hebraica. O intérprete interpretou a língua hebraica e contou a história maravilhosa do Messias chamado Yahushua, ou Yahushua Hamashia. Contou essa história para os gregos e para os romanos. O que eles fizeram? Criadores da escrita junto com os escribas e suas culturas, como um povo dominador, um império que manda. Eles falaram assim, puxa, encontramos a forma de dominar o homem. E aí contaram essa história linda do nosso querido e amado Salvador, Yahushua. Trocaram o nome e botaram o nome Jesus, porque Jesus é um nome do Império Romano. Os senhores estão me entendendo? Acho que mais fácil do que isso vocês não vão poder ter em outro lugar. Jesus, gente, Jesus. Não é aceito nem por esses judeus que estão lá na faixa de Gaza, lá em cima no Oriente Médio, nem por lá. Gente, por favor, vocês são inteligentes. Não, Denilson, mas eu vejo na igreja curar em nome de Jesus. Eu sei, porque eu já curei em nome de Jesus. Fui pastor durante 13 anos e da Igreja Universal. Mas a verdade é que a história do Jesus, ela é um plágio da história de Yahushua. E o Concílio de Roma, o concílio do cristianismo, a construção do cristianismo, teve essa finalidade. Primeiro, não tinha igreja nenhuma, tá, pessoal? Nesses concílios aqui não tinha igreja. A igreja tem pouco tempo, tem 100 anos, 120 anos. Igreja Universal, Deus é amor, Batista, tal, tudo tem 200 anos, 100 anos. Aqui foi logo no início. Aqui foi onde a cobra fumou aqui, ó. Construção foi aqui, ó. Construção de todo esse império, desses líderes que têm jato, mansões, que estão, ó, mamando em cima nas custas do povo. Mas o povo sofre por falta de entendimento e conhecimento. Então, pegaram a história desse país e recriaram essa história como se fosse deles. Eles mataram o Salvador, colocaram ele no madeiro porque era tradição pendurar no madeiro, não na cruz porque era maldição, e nele não havia maldição. Ele foi pendurado no madeiro. Trocaram a cor dele era preta, botaram ele branco, caucasiano, então botaram cruz, botaram branco e enganaram as pessoas, dizendo que todos os judeus eram brancos, os judeus são tudo preto. Só que eles pegaram a história. Então quem tem a força da mídia, né, da comunicação, fala o que quiser. Conta o que quiser. Vamos ver aqui? Vamos ver? Esse aqui é o Jesus que eles pintaram aí, né, nesse concílio. Vamos passar aqui para você. Então, assim, ó, o Concílio de Nicéia é a construção do cristianismo. Esse é um livro de Roberto Aguiar, tá, gente? Esse camarada fez um trabalho sensacional, mostrando, cara, assim, foi bem legal o trabalho dele. Aqui vem o cristianismo primitivo, né? O nome, como é que era o que se chamava cristianismo? Não era cristianismo. Cristo é grego. O nome Cristo é grego. Machia é hebraico. Cristo é grego. Machia é hebraico e Cristo é grego. Então, cristianismo já aconteceu antes mesmo do Machia morrer no madeiro. Já existia uma crença nesse cristianismo. E é isso que eu quero mostrar para você. O cristianismo não é do Machia, chamado Yahushua. O cristianismo nasceu antes até do Jesus que eles inventaram. Aí ele era primitivo, era também chamada de era apostólica. Na verdade, Shaul e os 12 discípulos do Messias chamado Yahushua começaram a se espalhar pelo mundo. Então eles viram ali uma oportunidade. Quem? Os romanos, porque eles estavam catequizando e convertendo todos os romanos
para o que eles chamavam seita do caminho. É como se hoje eu, Denilson, estivesse falando para todas as pessoas, e várias igrejas estivessem aí, e eu estou falando para chamando-os do caminho, e as pessoas estão abrindo o olho. Isso é detalhe legal. As pessoas estão acordando. Alô? Alô Brasil, alô mundo. As pessoas estão acordando. Sabe por quê? Porque alguém está fazendo elas pensarem. Eu não estou aqui dizendo que eu sou certo, nada disso. Eu não vim aqui dizer para você que você está errado e que você está em pecado e que você tem que se converter, nada disso. Eu estou dizendo que você tem que ler, você tem que se informar. Você tem que se informar. 20 minutos passa rápido, hein? Denilson, eu gosto tanto quando você fala. Eu também gosto de me ouvir falar, sabia? Eu gosto muito de eu conversar comigo mesmo. Tanto é que a vozinha que fala na nossa cabeça é igual a nossa voz, né? Ah, que legal, que bom que você gosta daquilo que nós passamos dos nossos conteúdos. Está crescendo assim, de maneira muito grande. Eu louvo a Yahweh por isso. Aí está dizendo assim, o nome dado à etapa da história do cristianismo que se inicia após... Está dizendo que o cristianismo iniciou-se após a morte de Jesus. Bom, pode ter sido após a morte de Jesus mesmo, né? Porque o nome Yahushua não tem parte no... Yahushua, gente, vê se você entende, você que é evangélico, ele não tem nada a ver com esse comércio que é a igreja. Não tem nada a ver com culto, com dízimo, com batismo, com Santa Ceia, não tem nada a ver. A história de Yahushua foi totalmente deturpada por esse sistema religioso. Mas vamos lá, eu quero falar hoje, gente, os símbolos do cristão primitivo aí, ó, os símbolos que eram o símbolo do cristão primitivo. Eles faziam o sinal do peixe, né, quando eles estavam perseguidos, né, por Roma. Alfa e ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, significa a eternidade de Deus ou Cristo. Deus ou Cristo, a palavra Deus é grega, é oriunda da Grécia. E Cristo também é grego. Cristo é uma ordem secreta, uma sociedade secreta. Denilson, para com isso, cara. Você está falando muita coisa aí, hein, rapaz. Eu já estou falando que está no livro, pessoal. Então, a alfa e ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Qual é o alfabeto que você tem que seguir? É o grego ou o hebraico? O hebraico é Aleph e Tav, o início e o fim. E o grego é alfa e ômega. Por que tem tanto trem da Grécia na nossa cultura? Você sabia? Economia, ecologia, democracia. Todas essas palavras são tudo gregas. Você sabia disso? Ah, você sabia, né? Primeiro concílio de Nicéia, então houveram outros concílios, tá? No primeiro concílio de Nicéia aconteceu em 325. Esse calendário que nós temos, eu fico sempre, quando falo 325, eu fico pensando aqui, eles chamam a era de Cristo, né, do Salvador Matias, que eles trocaram, eles botaram como ano zero. O ano zero, gente, foi no dilúvio. Então não é 325, nunca foi 325, mas eu vou colocar aqui porque a história está sendo contada assim. Durante o reinado do imperador romano Constantino I, o primeiro aderiu ao cristianismo. E o que era o cristianismo? É isso que eu quero mostrar para você. O que é o cristianismo? Esse é o tema da nossa live. O que é o cristianismo? E é isso aqui o cristianismo, ó. Vou mostrar aqui, ó. Cristianismo é isso aqui, ó. Cristianismo é isso aqui, ó. Você que é cristão, você é cristão? Então, cristianismo é isso aqui, ó. É adoração. Cristianismo é adoração do Deus Mitra. Quando você vai para uma igreja evangélica, que você é cristão, que você bate... Não, eu sou cristão. Tanto católico como evangélico são cristãos. Testemunho de Jeová, Adventista, Igreja dos Últimos Dias, todos eles. Quando vocês admitem que é cristão, vocês são adoradores de Mitra. E quem era Mitra, Denilson? Quem era Mitra? Vamos contar a história do Mitra para você. Mitra pertence à mitologia dos persas. Quem são os persas hoje, pessoal? O Irã são os persas. Aí, o Irã são os persas. Irã são os persas. Babilônia, Iraque, Babilônia, Irã, são os persas, medo persa, entendeu, pessoal? Grécia, Alexandre o Grande, derrubou lá o persa lá, derrubou também o medo persa, destruiu
todo esse povo foi conquistado por Alexandre de Roma, de Grécia. E depois Roma conquistou tudo que o Alexandre Grande conquistou no mundo. É um conquistando o outro e colocando a sua ideologia. E Mitra pertence à mitologia dos persas. Persas, indiana e romana. Na Índia e Pérsia representava a luz, Deus solar. Representava também o bem e a liberação da matéria. Chamava-nos de Sol Vencedor. O culto Mitra chegou à Europa, onde se manteve até o século III. Século III. Mitra, então, ano 300, segundo o calendário gregoriano, esse culto a Mitra ficou na Europa até o século III. Em Roma, foi o culto de alguns imperadores. Então, olha aí, ó, o Mitra foi o culto de alguns imperadores. Denominado protetor do Império Mitraísmo. Foi se espalhado para o Ocidente e chegou ao Império Romano em meados do século I a.C. Cristo, que nós chamamos ele de Yahushua, tá? Não tem nada a ver com Cristo, não. Onde ele foi acrescentado o mito cósmico do sacrifício de um touro e se tornou um culto de legionário que procuravam a proteção dos deuses nos campos de batalha ou no além. Daí que em 303 depois de Cristo, 303 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, 245 a 313, o antigo militar, tenha declarado Deus Mitra Sol Invicto, protetor do Império Romano. Então, o mitraísmo tá lá. Se você vê o Papa, ele tem o sol, ele adora o sol, gente. Tudo da Igreja Católica é o sol. E todas as criações da Igreja Católica também têm por tendência a adorar o sol, que é a Igreja Evangélica. O domingo, o culto do domingo, é Igreja Evangélica. É culto ao Deus Sol. Culto a Jesus. Jesus é o Mitra. Jesus é o Mitra. Jesus, gente, é o Mitra. Então, os senhores estão blasfemando contra a palavra do Altíssimo. O nome do Altíssimo não é, o nome do Salvador nunca foi Jesus. Primeiro que a letra J não existe no hebraico e no aramaico. E segundo que o prefixo Iê, se você vê no povo hebraico, Iê quer dizer bode. Iê nunca pode ser, se você botar assim, Yeshua, que eles colocam Yeshua como se fosse Jesus, né? Yehoshua, né? Que eles botam Yehoshua, que também não é a pronúncia. O nome dos filhos de Israel se chama, ou de Israel, se chama, o nome dos filhos tem que ter o nome do pai. Tem que ter o nome do pai. E o nome do pai se manifestou a Abraão, a Isaac, esses nomes aí foram transliterados, se chama Yahu, Shua. Shua quer dizer salvação. É Yahu, que está na nossa respiração, que é o ar que nós respiramos. Shua é a salvação. É isso. Yahu, Shua. E foi com essa religião que as primitivas igrejas tiveram que se defrontar, o que não terá sido difícil, porque, em boa verdade, o cristianismo já existia muito antes da vinda do Cristo. Olha o que eles estão dizendo, hein? Conforme assegura Santo Agostinho, 354 a 403, as retratações, hoje se denomina religião cristã, que existe na antiguidade e desde a origem do gênero humano até que Cristo se encarnou, e é dele que verdadeiramente a religião que já existia começou a chamar-se cristã. Então, se você está se chamando cristão, você é um Mitra, você é um adorador de Mitra. E se você adora Jesus, você está adorando Mitra. Denilson, você está adorando Mitra. Você está adorando um Deus com cara de touro. Porque o nome Jesus, o Iesus, no hebraico, do grego para o hebraico, quer dizer porco, cavalo. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. Vai aí no seu Google aí, pergunta. Traduziu o nome de Jesus do hebraico para o grego, não é para o latim. Pode botar para o latim, você vai ver lá, porco, cavalo.
É assim, é assim que é esse paganismo dentro da Igreja Apostólica Romana conseguiu ludibriar o senso desse povo que tá, coitado, o povo tá, eu até uso essa palavra coitado, vem de coito, né? Me perdoe por essa palavra. As igrejas adotaram com naturalidade muitas das crenças, mitos e práticas rituais do mitraísmo. Até o final do século IV, se tornaram suficientes para substituir Mitra por Jesus. Então, no século IV, era Mitra. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não poderia continuar com a adoração Mitra. Eles adoram Mitra lá, claramente. Mas a Igreja Evangélica não poderia saber que estão adorando Mitra, ao invés de estar adorando Yahushua. Quem é Yahushua? Para eles não consideram Yahushua como nada. Assim, é um folclore, é que nem o Saci Pererê aqui no Brasil, a mula sem cabeça, o boitatá. É assim que é a história do Yahushua para eles. Aliás, não só para eles, mas para os judeus que estão lá na faixa de Gaza também é a mesma coisa. Mas o nosso Messias, gente, o nosso Salvador, ele veio realmente assim mesmo, humilde. E ele falou assim, os sãos não precisam de médico. Não, quem tá bom não precisa. Só precisa quem tem necessidade. Se você que está aí me vendo agora, se você é um desperto, se você é um remanescente, se você é um escolhido, então essa palavra vai tocar no teu coração. Essa palavra vai invadir a sua alma, a sua mente, você vai ficar perturbado, você não vai conseguir dormir, e aí você vai orar. E na sua oração você pergunta, qual é o seu nome verdadeiro, Pai? Qual é o seu nome, Salvador? É Jesus ou é Yahushua? Então o mitraísmo, ele veio, o Jesus Cristo veio para substituir o Mitra. O imperador pagão Constantino o Grande, em 280, a qual, apesar de ter se convertido à nova fé, apenas no leito da morte, então Constantino estava quase morrendo, tá, gente? Ele se converteu aos do caminhos, né? Aí é dito que o Milão, reconhecendo o cristianismo como uma das religiões autorizadas no Império Romano, em 325, o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, onde foram tomadas decisões fundamentais, o golpe de misericórdia no Deus persa foi desferido em 380 por Teodósio o Grande, ao elevar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, estabelecer a pena de morte aos seguidores das seitas heréticas extremistas. Então houve aí o que nós chamamos aí daquele massacre onde que a igreja matou muita gente falando que era herege, e eles taxaram quem não aceitava Jesus, e eles trouxeram essa crença para cá para o Brasil, quando eles rezaram a primeira missa, quando eles descobriram o Brasil, que eles descobriram coisa nenhuma. Quando Pedro Álvares Cabral veio aqui, não, teve uma comissão de soldados romanos do lado do Pedro Álvares Cabral. Muita gente fica pensando que Cabral era o Brasil foi invadido, gente. Essa é a realidade. E Roma queria dominar nos dois sentidos do Brasil, tanto na força no império como na religião. Criaram esse mito chamado Jesus. E as igrejas que são descendentes dela, oriunda delas, todas as igrejas evangélicas, e que se você não abrir seu olho, você vai perder a sua salvação. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Eu espero que essa mensagem que eu tenha comentado contigo, com vocês, essa mensagem aqui, ela possa... tô saindo aqui um pouquinho, desculpa, pessoal. Vou mostrar algumas imagens para você a imagem do meu... Eu sempre coloco para vocês umas imagens antes de terminar, onde eu baixo as imagens, né? Eu vou lá na minha galeria e baixo algumas imagens, né? E essas imagens a gente consegue mostrar para vocês. Aí essa é a capa do nosso vídeo, né? Essa capa do nosso vídeo, certo? Eu sempre termino aqui mostrando a capa do nosso vídeo. Vou colocar aqui no meio, aqui em cima, aqui, ó. Jesus, mitraísmo, a mesma coisa. Esse é o Jesus, né? Que eu baixei. Aí tem aqui Jesus, José e Mitra, né? Aqui tem a capa. E aqui tem uma passagem que a gente... Deixa eu ficar só aqui, só. Que isso aqui vai ser palco para outro vídeo nosso. Então, tá aí. Jesus, esse foi pintado na sua cabeça, né? Que esse aí, na verdade, é o Mitra, é aquele que você adora na igreja evangélica.
e na Igreja Católica também. Era mais fácil de chegar, vocês estão adorando o Mitra, tá? Esse cara aqui é o Mitra, Jesus é o Mitra. Jesus, aí de novo a gente fala, a letra J não existe no hebraico. O nome do Messias, do Mashiach, o nome do Mashiach é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O nome do Mashiach. Deixa eu mostrar aqui o nome do Mashiach para vocês. A gente terminar esse vídeo, 35 minutos. Vou terminar esse vídeo aqui mostrando o nome do Salvador da humanidade. Vou mostrar o nome do Salvador da humanidade para todos vocês. Deixa eu pegar aqui meus arquivos. Mostrando meus arquivos aqui para vocês o nome. Essa Bíblia aqui, gente, é as Imaculadas Escrituras, escrita por Josmar Dia. É uma Bíblia muito legal, né? Eu gosto dela. Deixa eu ver se a gente conseguiu entrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa Bíblia, ela é o lugar errado. Vamos ver aqui para onde a gente vai. Ah, beleza. Aqui nós vamos para o lugar certo. Essa é a Bíblia do Josmar Dia. Deixa eu colocar aqui no Novo Testamento. Ela é toda assim, né? Deixa eu botar no livro de... Aqui é Lucas, né? Esse livro aqui é de... Não, foi muito para lá. Deixa eu botar aqui no... Esse livro é Marcos... Ah, tá. Chegamos. O nome tá esse aqui, ó. O nome é esse aqui, gente, ó. Esse aqui, eu vou botar aqui, caridão aqui pra você ver. Ó, aqui, ó. Aí. Não tem nada a ver com Jesus. Se você ama a Yahushua, esse é o nome do Salvador. Deixe o seu like, compartilhe nosso vídeo. Hoje, 19 horas, eu chamo você pra gente poder participar de uma live conosco, tá bom? O tema vai ser misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? E nós vamos explicar para você o que é a misericórdia de Yahweh para todos vocês. Um forte abraço, fiquem na paz de Yahushua e tenham um excelente dia. Tchau, gente! Tchau!